na vida e no viver de verdade, na morte e tudo que passa e deixa de existir nesse pouco tempo que temos aqui na Terra. Me fez perceber o quanto esse instante que se vive agora, esse momento mais presente de todos, esse aqui e agora, é o que define o desenrolar de um tempo que precisa ser vivido em sua plenitude e real presença. É simplesmente tudo que importa. Meu nome é Valmir Vaz da Silva. Eu sou conhecido mais, a verdade é o nome que eu escolhi, né, para minha vida, né, nome artístico, é Vant Vaz. Fiz esse desenho aqui super rapidinho assim, rabiscadinho rápido, né, para definir mais ou menos em essência o que eu acredito e que define, por exemplo, as minhas escolhas, as minhas utopias, né. E aqui resume tudo que se tornou o coletivo Tribo Etnos, né, durante esses 30 anos de existência. Bem, eu nasci em 18 de março de 1967, aqui em João Pessoa, capital da Paraíba, na antiga maternidade Frei Martinho, que funcionava dentro da instalação do grupamento de engenharia, no Bairro dos Estados. Minha infância teria dois momentos assim para se traçar. Um momento que eu diria que é bastante feliz, no qual eu tive a oportunidade de estar perto da natureza. Nessa época eu morava, né, já nos primeiros anos da minha vida, eu morava no início mesmo do Bairro dos Estados, quando o bairro começou. A gente talvez tenha sido a segunda ou terceira casa a chegar ali perto das imediações da Fazenda Boissol. E esse cenário meio que de floresta atlântica e também da fazenda permeava, né, ao redor da nossa casa, né. Eu sou filho de pais, naquela época eram pobres, né, pais pobres, então esse seria o outro lado difícil, porque por sermos pobres a gente tinha algumas escassez, a gente não tinha brinquedos e tal, e isso me levou a talvez a criar saídas, né. Então eu comecei segundo meus pais, aos 3 anos, a desenhar, riscar as paredes. E aí comecei também a inventar meus brinquedos, a partir de papelão, esculpindo em abóbora, né? E colava os desenhos no papelão e fazia as brincadeiras. Os personagens da época que eu comecei a tomar contato, né? Que eram os personagens da Disney, das histórias de infanto-juvenis, né? Os contos de fadas e afins. E aí ao redor onde eu morava, sempre tinha, na casa da gente, passava muito lá os animais da Fazenda Boissol, os bois, as vacas. Quando passava por perto da Fazenda Boissol, eu entrava lá também, via outros bichos, né? Os patos, os gansos, os bois, os cavalos, e aí eu começava a riscar e desenhar. Isso foi praticamente a minha primeira infância, né? Na época da minha infância, né, eram tempos difíceis, era o tempo ainda em que a ditadura se mantinha no país. Então a educação da gente era toda ela formalizada, onde é uma educação, vamos dizer assim, vertical, né? O poder total era dos pais e dos professores. Então eu sempre fui foi muito difícil para mim, eu era sempre resistente a esse formato. E nos primeiros momentos da minha vida, né, como aluno, eu dei trabalho, mas mesmo assim eu tinha uma curiosidade incessante e vivia questionando tudo, buscando conhecimentos e tal, lendo muito. Foi daí que começaram a despertar o interesse para a biologia, né, principalmente para os animais, as plantas. Depois me encaminhei para essa área, e aí fortalecendo a parte de visual também, né, do desenho e tal, e inspirou, de certa forma, o meu pensamento também quando crescendo, né, vou ser artista, né, vou pintar, vou expor, e aí vai depois coadunar com o surgimento do coletivo Tribo Etnos. Eu acredito que esse desenho aqui, dentre todos esses que estão aqui na mesa, que foram feitos
como material ilustrativo do Coletivo Tribo Etnos, as ideias do Coletivo Tribo Etnos, nas letras das músicas e também, principalmente, em tudo aquilo que me influenciou, tudo aquilo que me direcionou para a arte, para o pensamento, para a busca de conhecimento, né? Aqui, esse desenho aqui, por exemplo, que também faz parte dos quadrinhos, eu usei uma imagem de diversos personagens do século XX, atrelado a imagens avulsas ou aleatórias, né? Sobre a repressão da mulher, a nudez e tal. E aí uma mensagem que eu coloco aqui, inclusive, né? Eu fiz o desenho, veja no teu grito racial, Cronos assassinando perspectivas. E na nudez do humor e da sensatez, perceba-te insano e voraz. Sobreviva ao próximo naufrágio. Perambule nos últimos escombros entre lástimas e lembranças. Pois a homogeneidade não passa no funil da eternidade. Ileso não restará ninguém. Ou seja, isso foi feito em 91, 92, mais ou menos, por aí. E aí eu colocava esses pensamentos que tinham a ver com a ideia da gente, né, do nosso trabalho. Eu acredito que fica difícil classificar como é que eu atuo nas artes e na cultura, porque eu faço um monte de coisa, né? Trabalho com artes visuais, né? Desenho, pintura, eu trabalho com ilustrações também, já participei como parceiro, né? De várias ilustrações de vários livros, de poetas e de livros aqui da Paraíba, de João Pessoa. Trabalho com a música. Dentro do Coletivo Tribo Etnos eu componho, escrevo letras, faço arranjos musicais também, arranjos para voz, né, e para os instrumentos, e canto na voz grave, né, na voz de baixo. Também danço. Na verdade, eu acho que depois do desenho e da pintura e a escultura, eu acho que foi a arte que veio depois. A minha paixão pela dança começa na infância também, né? Então de lá para cá eu nunca parei de dançar. É importante ressaltar que a linguagem de dança que eu escolhi, né, que me marcou, que me afetou e até hoje me afeta profundamente, são as danças urbanas, né? Ou street dance, como é conhecido lá no país de origem, nos Estados Unidos, juntamente com as danças brasileiras, as danças populares. Até porque essas duas realidades me tocaram, né, na juventude, na infância e na juventude. Primeiramente foi pela televisão mesmo, pelo cinema, né, pelos musicais da Metro, e esse contato da dança dentro da escola, com os grupos folclóricos, as festas juninas, dentro do ciclo junino. E as danças urbanas, ela entrou na minha vida no final dos anos 70, veio com a discoteca e a era funk. E aí depois, nos anos 80, com o advento das febres do breakdance no caso, e do Michael Jackson e os clipes, eu me apaixonei pelo aquilo que depois ficou conhecido como street dance, né? Que seria as danças urbanas como popping, locking, que faz parte da família funk styles, e breaking, né? O breaking. No final dos anos 70, diante de uma febre que teve nos anos 70, no final dos anos 70, que era discoteca, né? Eu e minha irmã começamos a dançar isso, eu ali já estava meio que me inserindo no universo do funk, da cultura funk, da dança funk soul, né? O black, como era conhecido também naquela época. E aí pronto, comecei a dar meus primeiros passos aí, e a gente começou a dançar junto à discoteca, depois eu comecei a dançar nas festas, e com os passinhos mais simples, imitando os ícones da cultura pop, né? Elvis Presley, depois John Travolta. Aí veio aos anos 80, né? Quando veio os anos 80, eu tinha dado um tempinho na dança quer dizer, não a dança folclórica, mas digo na dança, a dança de clube, a dança da festa. E aí, numa festa que eu fui, em 83, eu acho, entre 82 e 83, aí vi um garotinho dançando lá, era o Joel, e era o funk. E aí era outro funk, é um funk meio estiloso, com os pés e tal, e eu me apaixonei também, aí comecei a me dedicar. Até a chegada, isso durou mais ou menos 2 anos, até a chegada da febre da breakdance.
E aí veio a consolidação da minha escolha, né? Quando eu decidi, não, essa é a dança que eu quero, é isso que eu quero fazer. E aí enveredei nesse caminho até acabar a febre, que foi em 85. Depois eu me juntei com umas 3 colegas, primeiramente eu e Fábio, né, que morava no bairro dos bancários, tudo acontecia nos bancários nessa época, segunda metade dos anos 80. E aí a gente decidiu treinar e criar um grupo, né? Lá para 86, 85, 86, e a gente chamou esse grupo de Elétrico, inspirado no filme Breaking e nos filmes Beast Street, né, e Bar Rock, que eram filmes que a gente cultuava nessa época. Aí veio, a gente estava treinando no cinema mesmo, o cinema era a inspiração e os clipes da televisão, os videoclipes. E aí veio depois o videoclipe, aliás, desculpa, não o videoclipe, é o videocassete. E aí a gente começou a pegar os filmes e tentar entender mais a dança, né? E aí onde o Elétrico se consolida até 89, a gente forma um grupo depois dentro de outra academia, né? A gente começou na academia, encontramos um espaço na academia que era... Ai meu Deus, não vou lembrar agora o nome da academia, que era inclusive no centro da cidade aqui de João Pessoa. Não estou lembrando agora, mas enfim, isso, a gente começou a treinar lá e aí conhecemos o Pablo Evanildo, que era do Jazz Dance, do dança contemporânea, e aí a gente foi participar de uma mostra de dança do Sesc. E aí foi quando aconteceu, né, de a gente perceber que aquela dança que a gente fazia, que já tinha uma técnica, vamos dizer assim, já tinha uma certa técnica, era apoteótica, né? Porque quando a gente fez a apresentação na mostra do Sesc, do FPB Sesc, a gente notou a repercussão que causou. E aí pronto, e o Elétrico foi se mantendo durante os anos 80, até que de 87 88, né? Entre 87 e 88 entramos numa academia lá dos bancários, que era a Academia Hércules. E aí, junto com o dono da academia, ele fez uma proposta pra gente de apoiar o projeto. A gente montou um musical chamado Num Beco, junto com o Pablo e as meninas do jazz e do contemporâneo, e montamos esse espetáculo, né? Um espetáculo musical de dança com 3 atos. E aí foi um dos momentos mais incríveis na minha vida, e foi que eu realmente decidi ser artista, né? Então o Elétrico durou até 89, e aí no finalzinho já dos anos 80, e acabou o grupo se dissipou, e aí eu decidi junto com o Fábio, né, e com o Alex criar a Tribo Etnos, né? Então a Tribo Etnos seria mais ou menos as ideias que a gente tinha dos anos 80, das danças urbanas, da diversidade cultural de nossas raízes, do desenho, dos quadrinhos, das artes marciais, do rock, do hip hop, do rap, e misturado com as coisas do Brasil. Aí criamos a Tribo Etnos, né? E a Tribo Etnos durou até hoje, estamos completando 30 anos, e com esse projeto, para não ter que estender muito, né, a gente fez muitas coisas, fizemos muitas apresentações de dança no Teatro Santa Rosa, no Teatro Paulo Pontes, nos festivais de arte, o FENARTE, que houveram nos anos 90. Gravamos 2 discos, né? Gravamos o Conf das Marrés, que foi gravado em 93 e 94, lançado em 95, e o Medro Avon, que foi gravado de 96 a 98, e lançamos em 99 e 2000. E depois enveredamos pelo projeto, um novo projeto, que teria a intenção de integrar todas as linguagens com a diversidade que nós temos, e convidando vários artistas da música, da dança, das artes visuais, chamado Tribalo. Tribalo seria, em suma, a ideia de trazer os elementos da tribo dentro de uma ideia de movimento, de baile, de dança, de ciranda, tudo está em movimento, está em constante encontro, diálogo. Mas eu diria que o espetáculo Num Beco, que é anterior à Tribo Etnos, foi um dos momentos mais incríveis que eu vivenciei na minha vida, porque tínhamos o Teatro Paulo Pontes lotadíssimo, né? E assim, ali foi onde senti a verdade do que a gente fazia, das possibilidades estéticas e tal, da cultura hip hop dentro de um contexto de dramaturgia e de dança cênica, né? Ou de espetáculo, né? Então esse foi um dos grandes momentos.
E o outro grande momento, eu diria, dentre tantos que eu já vivenciei, mas eu acho que um dos grandes momentos, que era inclusive um dos sonhos da tribo Etnos, quando a gente criou, era atravessar o oceano, atravessar o Atlântico. Então a gente fez isso, nós fomos para a África em 2012, né? Depois de tantos anos, a gente conseguiu em 2012 realizar esse sonho de atravessar o oceano e ir para a mãe, né? A grande mãe da humanidade, a África, que foi uma experiência de 2 meses que a gente vivenciou, assim, que marcaram e que marcarão a vida da gente. Mas uma coisa que seria importante salientar dentro desse contexto de viver nesse isolamento, né, são os sentimentos que aparecem, são a questão das privações, a gente está privado do contato das pessoas, tudo tem que ser remoto, tudo tem que ser da distância, e isso deixa a gente abalado, né, e com as notícias tristes todas que acontecem, mas ao mesmo tempo essa condição de tristeza e de isolação me fizeram pensar muito e também produzir, e também criar, né? E surgiram textos disso aí, surgiu o texto A Consolidação dos Corpos, que é justamente de uma maneira, vamos dizer assim, científica e ao mesmo tempo poética, trazer ou falar sobre o valor de uma vida, o valor da vida em si, né? Um aspecto de microcosmos e macrocosmos, essa relação de que seria um ser vivo, um ser humano, uma vida humana. Já que a gente percebe que a vida humana ela é transitória e muito pouco valorizada. Então, eu queria para falar sobre os problemas do ser artista, vivendo na cidade de João Pessoa, a gente tradicionalmente tem os problemas de sempre. Primeiramente, a questão da ausência do mercado de trabalho, a desvalorização da profissão, que é permeada de preconceitos ainda e mal entendidos. E o artista, para sobreviver aqui, tem que lutar, né? Tem que lutar absurdamente, né? Tem que praticamente dedicar a vida integralmente à sua arte para a possibilidade de ser reconhecido, que não garante, mas acho que é o caminho mais acertado, vamos dizer assim. Então minha vida toda foi dedicada a isso, dedicada a partir da tribo Etnos, antes da tribo Etnos, a pensar saídas, ideias para a manutenção do nosso trabalho. Então, e parte desses recursos, né, se a gente conseguir também, eu vou trazer de volta, né, vamos vestir em camisas da tribo Etnos para que a gente possa comercializar e vender, para dar, vamos dizer assim, continuidade aos projetos da gente. Mas a intenção máxima mesmo é a partir desse fomento, né, desses recursos, a gente trabalhar a autonomia de nossos projetos, né, na dança, na música, nas artes visuais, no vídeo. A gente vai investir muito em equipamento. É a prioridade máxima, então, eu diria. Dança que surge e que se busca. Dança que quer um movimento e aprofundar o máximo possível suas verdades e promessas. Dança que pensa, uma dança que se posiciona no mundo, que sofre, que nega, que afirma, que se contorce em busca da luz. E imersa na escuridão das sombras em nossa alma, luta pela verdade. Dança que fala, que grita, que recita e versa sobre poesia. Uma dança poética, mas também mística, cósmica. Essa é a dança que eu danço e a dança que eu busco.